Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui, e eu não demorei nada para assistir a segunda temporada da série Irvine Welsh's Crime, que tem o detetive inspetor Ray Lennox. Chorão, chorão, chorão. Na primeira temporada eu disse que uma das coisas que valiam a pena era a atuação do meu amado Ken Stott, o Rebus, né? Uma série muito importante, policial da Escócia. Olha, nessa segunda temporada foi praticamente a única coisa que eu gostei 100%, porque ele é o alívio cômico, ele é o velhinho, né? Quase setentão, o idoso chefe de polícia que não sabe mais nem como falar as coisas, porque não se pode mais nem usar a palavra assassinato, não pode mais usar murder, tem que usar homicídio, homicide, não se diz porquê, mas não pode mais usar. Então aí você tem o Ken Stott, why me? Why me? Por que eu? Por que eu? Né? Se na primeira temporada, além de chorar pra caramba, o foco era feminismo, né? Então, e aí dava para entender por que todas as coisas mostravam a opressão, para a gente entender melhor que aquelas pequenas, segundo os parâmetros da série, aquelas opressões do dia a dia desencadeiam muito frequentemente em assassinato de mulheres, blá blá blá. Ok, nessa segunda temporada, a lição da vez é sobre identidade de gênero. Então, todo mundo tem alguma questão de gênero. O que me deixou frustrado é que, assim, são 6 episódios que não acrescentam nada de novo às séries policiais e que daria para ser resolvido em 3, caso não tivesse tanta subtrama para me dar lições sobre identidade de gênero. Eu não tenho nada contra identidade de gênero, feminismo, nem nada. Acho tudo lindo, maravilhoso. Só que é muita coisa. Eu vou dar alguns exemplos, sem dar spoilers, tá? Só que gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante, porque isso torna as situações artificiais, isso torna os diálogos assim não críveis. Eu não, como eu falei, eu não tenho problema que tenha essas coisas. Só que, olha, o nosso D.I. Lennox ele volta porque na primeira temporada aqueles assassinatos de moças acabaram trazendo alguns demônios, alguns traumas de volta, que ele estava tratando lá com aquela psicóloga, né? Pois bem, nessa segunda temporada ele volta para a polícia, ele volta à ativa e a gente vai efetivamente conhecer quais demônios que são, né? Porque todo mundo tem algum trauma, todo mundo tem algum problema. Naquela Edimburgo, ou Glasgow, já não me lembro mais onde que é, Edimburgo. Todo mundo está sequelado por alguma coisa e todo mundo é caricatura, né? Quando a pessoa ela é feminista, ele é uma caricatura de feminista. Quando ele é machista, tem um momento em que o cargo do superintendente, que é o Ken Stott, vai ele para entrevista para um novo superintendente. Tem 3 candidatos: o Ray Lennox, a parceira dele, uma mulher, e um companheiro lá que entra nessa temporada. O D.I. Lennox, a gente sabe, ele não tem interesse no cargo, tá lá porque a mulher, imagina, né? Ela é a mulher, você imagina até quem que vai ganhar a história dentro desse tipo de série. Agora, quando você aí assiste a entrevista do cara, do parceiro lá, do cara que é machista, misógino, ele é uma caricatura, porque a gente conhece várias pessoas, eu conheço várias pessoas machistas e tal, mas não é aquele tipo de cartoon, né? Mas enfim, nessa temporada, crimes de gênero, prostitutas, esse tipo de coisa está sendo morta. E aí você tem, por exemplo, claro, ligação disso com um político de extrema direita, até que apareceu lá na primeira temporada. Ele chega a dizer coisas assim, ó, porque é claro, como ele é um político de extrema direita,
ele vai pregar, falar uma coisa, mas ele vai transar com quem ele é contra. Só que quando ele transa com quem ele é contra, ele fala para a pessoa: você é desprezível, usa o dinheiro que eu te dei para ter uma overdose e morrer. Você fala, meu Deus! Então, entendam, pessoal, o problema meu é dramaturgicamente falando. Fica uma situação que é muito artificial, né? As coisas elas não falam assim, essas coisas não são assim. Então, fica um show que é muito chato de assistir. Ó, então, eles vão procurar a ajuda de um ex-parceiro do Lennox, porque trata de identidade de gênero, certo? Adivinha, esse ex-parceiro já não é mais ex-parceiro. Tá em transição de gênero. Beleza, ótimo. Tá virando o que. Só que o sobrinho do Lennox, o Fraser, isso depois no final ele vai ter uma. Mas ele também tá usando vestido. E a cunhada do D.I. Lennox, que nunca tinha sido uma mulher heterossexual até então, estava experimentando com uma outra mulher. Então, assim, todo mundo naquele entorno estava experimentando com um gênero. Isso dramaturgicamente é muito complicado você sustentar, né? Porque você sabe que as coisas não funcionam dessa forma. E em uma série policial, que você vai ter a psicóloga não vai ser quem ela aparenta ser. Todos aqueles clichês de séries policiais estão nessa série. Então, assim, ela só se quer moderna, contemporânea, tarará, no quesito vou tratar de um tema, porque sou moderna e sou tolerante. Eu acho que tem que ser tolerante mesmo. Mas todo mundo está envolvido com questão de gênero? Todo mundo! Não funciona assim, né? E aí você tem uma forma que é totalmente convencional, careta, vamos dizer assim, que está convivendo com um tema que não é. Então, você tem um terremoto formal ali muito grande. Fica uma série que é muito chata, porque fica enrolando. E aí todo mundo tem que ter subtrama, né? Então tem a Drummond, a policial a gente já sabe que ela não é só uma menininha que vai ser parceira do Lennox. Não, nessa aí a gente já viu que ela tem um lado escuro. Vai ficar mais ainda. Vai ter uns negócios de tape de sexo, fita vazada de sexo. E olha, todo mundo. E tem uma subtrama que eu não sabia onde enfiar a cara. De tanta vergonha alheia que deu. Supostamente é uma subtrama que é alívio cômico, mas é um cara que não tinha, lá da agência policial, lá da coisa policial, ele não tinha chefatura policial, ele nunca tinha transado, então ele vai pedir ajuda pra uma moça que é lésbica ajudar. E você fala, eu realmente não tô vendo isso, eu não tô chegou a ser pueril, né? Sendo que sei lá, a cada 3 minutos eu escutava o patriarcado. Eu não sei. Será que é uma paródia? Uma autoparódia. Então, assim, infelizmente, gente, é difícil, viu? Defender essa aula de. Eu queria uma série policial, né? Ui! E não queria uma aula de identity politics. Eu acho que até pode ser, essas coisas têm que ser discutidas sim, mas nossa, todo mundo tem que estar falando disso, todo mundo tem que estar envolvido disso, tem que ser tão forçado assim, né? Para uma série que depois quem tava matando por quê? Tudo convencional. E daria para ter feito em 2 episódios, 3, mas tem um monte de subtrama, um monte. E aí é uma coisa que eu já perguntei isso aqui, né? Já me perguntei, sim, em mais de um vídeo. Por que sempre que, pelo menos do que eu tenho visto, sempre é uma mulher heterossexual que a gente vê experimentando uma novidade, né? Eu não
lembro de ter visto assim, aparecer de repente o próprio D.I., o Ray Lennox, esfregando lá com o outro. Ele poderia, né? Eu nunca vi isso acontecer com uma personagem masculina. Será que tem alguma coisa aí que diz que mulher é mais propensa a esses experimentos? Me contem, me situem. Então é assim, para quem não gosta de esses tais temas sociais e coisas assim, mantém distância porque você vai odiar. Eu não tenho problema com isso, nenhum, mas eu acho que isso tem que estar subordinado à questão dramatúrgica do tipo de série que eu tô assistindo. É uma série policial, então acho que o procedimento policial tem que estar em primeiro lugar. Né? E aí eu não posso ter personagens que são cartoons, que são caricaturas por conta dessa plataforma de coisa que está sendo dita ali, né? Eu assisti uma série policial. Não tô vendo, sei lá, Transparent. Não tinha aquela série Transparent que era de trans. Aí beleza, você pode discutir tudo que você quiser, né? E também pode discutir isso na série policial, gente. Pela 10ª vez eu falo. Não é o problema para mim. E inclusive ter visões discordantes da mulher que é contra os trans, porque diz que isso é contra o feminismo. Tá, mas assim, isso tem que ser um pedaço do diálogo. Agora, não 6 episódios, a ponto de me tragar toda a série policial quase, né? Então, não. Sei lá se eu vejo uma terceira temporada. Tô até com medo. É como se. Eu sou albino, né? É como se fosse ter um programa que tem uma personagem albina que ficasse. Ou que tudo fosse relacionado ao albinismo, assim. E eu posso falar de cadeira isso aí, literalmente. Porque, olha, tem muito mais trans e muito mais tudo do que nós albinos. A gente não tem isso aí. Vou começar a brigar também por causa disso. Né? Mas não poderia ser uma coisa em que, sei lá, todo mundo tivesse algum problema visual ou de pele ou não sei o que, né? Representando. Por quê? Porque o tema é albinismo. Não, deveria ser um dos temas e uma série policial sobrevoando tudo isso aí e sendo o caldo principal, né? Eu não quero discurso todo o tempo. Então não valeu essa segunda temporada, não. Afe Maria. Tchau.